Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso Seriescast. Sou o Dair Leff, diretor comercial do Grupo Séries de Comunicação, juntamente com a minha colega Daiane Gissen, coordenadora de jornalismo. Hoje, na edição 31ª do nosso Seriescast, nós vamos trazer uma pessoa aqui muito legal. Olha, eu vou dizer para vocês que já tem um cheirinho de pizzas aqui, né? Dá para falar sobre este assunto. É uma pessoa que transforma momentos em momentos especiais. Desculpe a redundância, mas é por aí mais ou menos. Aquele jantar maravilhoso, aquela pizza deliciosa. Lembrando para você também que o nosso Seriescast, deixa eu tomar um golinho de café aqui. Grande Alisson, um abração para Ótica Planalto lá. O cafezinho é muito mais gostoso e tem muita promoção para você lá na Planalto Joalheria em Carazinho. Meu colega Dai, tudo bem? Prazer. Olá, Odair, é uma satisfação estar aqui em mais um episódio do nosso Seriescast, sempre trazendo histórias que são inspiradoras e eu tenho certeza que a nossa audiência vai aproveitar muito o episódio de hoje. Eu já digo também para os nossos ouvintes estarem preparados, porque até o final desse episódio estaremos com fome, eu tenho certeza, Odair. Concordo com você, Daiane. É verdade. Bom, vamos apresentar essa ilustre pessoa, nosso convidado de hoje. Chega pertinho do microfone aí, Felipe Serrano, da Serranos Pizzaria. Tudo bem? Um prazer tê-lo aqui no nosso Seriescast. Que isso, obrigado pelo convite aí. Para nós também é um prazer, uma alegria estar aqui na Séries. A Séries se tornou uma parceira aí muito grande, uma parceria muito boa para nós da Serranos Pizzaria, tanto de Carazinho como em Nometoque, né? Então, agradecer o convite e aproveitando, Alisson, muito bom cafezinho da Planalto, viu? O Alisson é nosso cliente lá também. Olha só, que legal, hein? Mas, Felipe, antes de iniciar a pizzaria, falar um pouco de pizza, a gente quer conhecer um pouco mais sobre o Felipe Serrano. Então, a gente, antes da pizzaria, sempre trabalhou no meio, né? Trabalhava como garçom, entregava folheto nas lojas, né? E aí o pai já trabalhava como garçom e já que não quis estudar, né, meu filho? Ele falava, estuda, mas aí ia no colégio só para comer merenda, que nem dizia, né? Aí diz, então vamos trabalhar, né? Aí a gente comecei a trabalhar com ele e tal, nesse meio aí. Então é mais ou menos por aí, a gente vem de uma família humilde, né? Simples, assim. E sempre gostou de estar no meio do povo, de conversar, de atender, de dar risada. E é mais ou menos isso aí. E como foi, Felipe, essa trajetória entre estar trabalhando no meio e pensar, não, tá na hora de abrir um negócio meu, de investir realmente nisso que eu gosto de fazer? Não, isso é uma história bem... antes dali dos anos 2000, ali, o pai já trabalhava com isso, né? Com pizza e servindo, né? Só que ele sempre pensou em ter um negócio dele, né? Um negócio nosso para dar uma vida melhor para a família e tal, né? Para uma vida mais confortável, né? E aí ele sempre pensava e ele sempre foi guardando lá um dinheirinho e tal para um dia começar o negócio dele, né? E aí teve uma vez que a gente foi embora para a praia, trabalhar lá em Itapema com o nosso antigo patrão lá. E aí ficamos 6 meses lá e voltamos, né? Aí esse patrão vendeu lá e abriu ali em Carazinho. Ele trabalhou mais um tempo e resolveu que era hora de parar, né? Aí ele vendeu para um outro rapaz, o outro rapaz ficou um tempo, e daí esse outro rapaz disse, não, vou entregar para vocês aí vocês assumem. Foi meio no susto, assim, né? Mas a experiência já tinha, né? Mas dali em diante, então, que a gente começou no Grande Hotel lá em Carazinho, né? Quando existia lá era o Grande Hotel ainda, né? Do seu Dirceu Weber lá, o pessoal lá. Então a gente começou lá a pizzaria em si, né? Bom, e qual foi o nome da primeira marca da empresa? Eu sei que não era Serranos, depois teve mudança. Dá para revelar? Dá sim. Tradicionalmente, né, se pensa muito no pizza no forno a lenha, né? Uhum. Até diziam que pizza boa só sai no forno a lenha, né?
Então, a gente usou isso como engajamento da marca, né? Nós tínhamos o forno a lenha lá e ficou forno a lenha o nome, porque aí já dizia que as pizzas eram assadas no forno a lenha, né? Então, depois, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, que a gente começou a mudança para o nome, que é o nosso sobrenome, né? Que é um negócio familiar. Por isso que a gente pensou no nosso sobrenome, né? Porque trabalha em família, né? Então, e tem muitas famílias tiram sustento ali da pizzaria, né? Então, a gente vamos investir em mudança, em renovação, porque a gente renovou muito, né? A gente mudou muitas coisas de como eram feitas as pizzas antigamente, como a gente conheceu, como a gente sabia fazer, né? Então, agora vamos alterar, vamos virar a página para Serranos Pizzaria, que aí fica o nosso sobrenome, né? E falando, Felipe, justamente nesse processo de criar uma empresa e para Forno a Lenha, depois Serranos, ao longo desse tempo também, eu imagino que muitas coisas tenham mudado internamente e isso também na própria evolução na forma de fazer as pizzas, que hoje já é tradicional, todo mundo adora a pizza, em especial eu sou carazinhense, conheço a Serranos há bastante tempo, então como é que é também esse processo de se manter atualizado com questão de sabores e também realizar a massa da pizza e tudo mais que é tão deliciosa? Então, esse foi uma das principais mudanças que a gente teve, né? Porque o que acontecia? Em Carazinho, há anos atrás, talvez o Oda vai se lembrar aí, tinha a pizzaria do São Remo lá no Hotel São Remo, né? Então, dali saíram muitos profissionais, foi formados muitos profissionais. Só que aqueles profissionais aprenderam aquele modo de trabalhar e alguns abriram uma pizzaria aqui, outra ali e manteram o mesmo modo, né? Então, quando a gente saiu daí do grande hotel e foi lá para nossa casa, para a garagem da casa lá, a gente fazia a mesma coisa, né? O que a gente aprendeu lá, a gente fazia a massa do mesmo jeito, que era massa pré-assada e tal. E aí, o que a gente começou a ver? Que muitas pessoas, por exemplo, queriam uma pizza com a borda recheada. Não tinha, né? Não, porque a massa era pré-assada, então não tinha como rechear a borda, né? Aí, mas espera aí, como que vamos começar? Aí a gente eu comecei a procurar no YouTube, né, como que fazia e tal. Só que na época tinha alguns professores do YouTube, só que eles não abriam o jogo, né? Tem que fazer o curso e tal. E outra coisa assim, ó, que a gente vê assim que para crescer a gente não pode ficar sempre no mesmo, sabe? Uhum. Porque as pessoas buscam coisas diferentes, né? É uma coisa assim que não... Então, nessas pesquisas, vai daqui, vai dali, eu encontrei 2 pessoas, que é o chefe Fabiano Olivares e o Marcelo Ducello, eles são lá de São Paulo, são chefe pizzaiolos, e eles me deram muita dica, assim, e assim, sem cobrar nada. Não, faz assim, faz assado, porque a gente fazia a massa da pizza... E aí botava no forno para fazer a borda recheada, né? Aí a gente pré-assava a massa, que é o que a gente sabia fazer, é o que o equipamento permitia. Só que o que acontecia? A massa da pizza, ela cresce que nem um pão, e o recheio da borda desaparecia, né? Então, aí a gente começou, e aí eu falei com eles, não, tem que fazer assim. Daí depois a gente botava a massa virava um balão, assim, né? Por quê? Muito fermento. Mas a vida inteira a gente usou aquela quantidade de fermento, né? Não, daí eles falavam assim, não, tem que usar 30 gramas de fermentos, mas como é que eu vou saber o que é 30 gramas de fermento? Não, pesa, digo, como assim? Vocês estão falando de uma coisa que a gente sempre fez receita no óleo, era a farinha, a água e, né? Aí a gente começou a evoluir, né, e tal. Aí chegou um dia lá, eles falaram assim, vem para São Paulo, vem para Campinas, vem fazer um curso com nós. Fazem 9 anos. Cara, mas como é que eu vou ir para Campinas, né? Não, eles arrumaram tudo lá e fui de avião, né? Achei que nem ia chegar lá, ia dar um troço. A emoção não subir e não descer. Aí fui lá, lá eu aprendi que São Paulo é a capital das pizzas, né? É um troço fenomenal. Daí eu conheci coisa que era bicho, né? Aí forno esteira. Aí eu disse assim, não, mas é forno a lenha e tal. Aí eu disse, não, mas nós temos um forno a lenha aqui.
e tem um fornisteiro. Vou fazer 2 pizzas, o chefe fez. E aí tu me diz qual que foi feita no fornisteiro e qual que foi feita no forno a lenha. Tá? Tu sabe? Digo, claro que eu sei. Vida inteira, né? Aí ele fez as 2 pizzas lá. Pode. Aí eu disse, não, essa aqui. Não. Aí ele fez a marquinha, essa aqui foi feita no fornisteiro. Aí eu disse, não pode. Tá, mas o segredo tá na massa. Né? Aí que ele começou a explicar longa fermentação, que é o que a gente trabalha hoje, né? Por que que isso é realmente importante? Por que que isso faz diferença na massa da pizza, né? Só para ter uma base, no começo nós batia 5 kg de farinha e a gente usava 500 gramas de fermento fresco. Tá? Hoje a gente bate 44 quilos de farinha e usa 20 gramas de fermento. É uma diferença. É uma diferença. Então, isso eu aprendi lá em São Paulo com eles, né? Essa longa fermentação. E depois a gente foi fazendo outros cursos, né? E tal. Aí, quando eu voltei do curso, voltei com a cabeça com 1001 ideias, né? Aí, borda vulcão, que é o que a gente faz até hoje. Tem outras bordas também, borda pãozinho, que a gente hoje não faz devido a empecilhos como mão de obra, demanda, que é uma borda mais delicada, mas é um espetáculo, assim. Então, a própria massa de longa fermentação, né? E aí depois eu fiz cursos com Patrick Catapano também, ele é brasileiro, mas tem descendência italiana, é um cara, assim, excepcional também. E aí ele me disse assim, tá, qual que é a tua receita? Minha receita é tal, tal. Por que tu não bota farinha integral? Eu disse, não, mas eu não faço pizza integral. Mas sabe por que a farinha integral? Então bota e depois tu me fala. O sabor da massa, mesmo que a porcentagem seja menor, é totalmente diferente o sabor. Ela fica mais leve, a massa? A massa a farinha integral ela dá mais sabor para pizza. Ela ajuda na coloração, né, que dá aquela cor mais... Mas o principal é o sabor. É totalmente diferente o sabor. E isso nós estamos falando uma porcentagem de 15% aí de farinha integral. Felipe, a gente vai falar um pouco mais. Tem pizza sabor jacaré, tem tantos sabores de pizza aí que é uma loucura hoje em dia, né, Daiane? Mas assim, você falou, saímos lá do hotel e fomos para a garagem de casa. Que momento, que decisão isso... E hoje eu já fui visitar a pizzaria lá, é lindíssima, hoje o estabelecimento de vocês em Carazinho. Depois o ponto de partida de abrir uma filial em Nometoc, hoje já ampliada também. Esse momento penso eu, até que você vai revelar agora, era vocês, a família, você, teus irmãos, teu pai. E hoje, quantas pessoas trabalham na Pizzaria Serranos? A gente saiu dali do grande hotel por causa de questões financeiras, né? Como aluguel, água, luz, essas coisas assim. Então, mas não podia parar, porque a gente já tinha uma demanda boa, né? E aí, a única opção na época que tinha era a garagem de casa lá, né? A gente não tem foto, a gente sempre fala de fazer um museu da pizzaria, né? A gente queria ter fotos, mas a gente tinha tanta vergonha que a gente não tem fotos porque era num bairro lá em Carazinho, e na época esse bairro não era muito famoso, né? As pessoas ligavam, eu quero uma pizza, eu vou buscar. Fica onde? Fica em tal bairro. A pessoa desligava o telefone e cancelava. Não era um bairro muito, assim, para nós nunca foi ruim, mas as pessoas não encaravam assim, né? Mas enfim, aí da garagem de casa a gente... construiu na frente depois, e todo esse tempo o pai, Tacir, né, eu sou Tacir, tomou a frente, ele que tomou a frente para abrir, para fazer tudo, né, e aí, agora a garagem ficou pequena, né, agora vamos fazer o quê? Vamos construir na frente, aí a gente construiu lá na frente, nessa época trabalhava eu, a minha esposa, o pai e o meu irmão Christian, que é o do meio, o mais novo ainda não estava na idade de trabalhar ainda. Aí, depois o Samuel daí começou a trabalhar também e tal. Aí surgiu a oportunidade do pai comprar o terreno lá onde é a pizzaria hoje, na frente do Érico Veríssimo lá.
Aí primeiro comprou o terreno dos fundos, né? Porque ele tinha que guardar um pouco de dinheiro, né? Aí depois comprou o outro terreno da frente, onde definitivamente é a pizzaria, né? Aí nessa época já tinha mais uns funcionários já, né? Que estavam com nós. Na época ali tinha mais 3 funcionários, né? E aí a coisa foi, depois que a gente mudou e daí começou a aplicar as novidades, ali a coisa foi tomando uma proporção assim bem, né? Hoje, num final de semana, aí a gente trabalha na cozinha 15 pessoas, né? Fora os garçons ali, que ontem a gente tinha 10 garçons, né? Motoboys. Isso lá em Isso lá de Carazinho. Fora Não Me Toque. Fora Não Me Toque. E aí, a gente vinha assim para Não Me Toque passear, né? E eu vim uma vez numa pizzaria aqui e tal, e fiz uma consultoria para essa pizzaria aqui. Assim, mostrei como a nossa forma de trabalhar e tal, só que não... cada um tem a sua forma de trabalhar. Não posso dizer que a minha é certa ou a outra é errada, né? E aí acabou que cara, mas Não Me Toque tem espaço para mais uma pizzaria. Só que aí ficou aquela coisa, digo, não podemos abrir agora, porque senão fica chato, né? Tem que ter ética, né? Uma coisa muito importante. E aí a gente esperou uns 2 anos, né? Daí comecemos a vir, eu e o pai, viemos atrás de sala. Difícil de achar, Não Me Toque. Aí uma noite um pessoal de Não Me Toque foi jantar na pizzaria em Carazinho. Aí a gente comentou, nós estamos querendo abrir lá, só que não tem sala e não conseguia sala comercial. Mas assim, não, mas eu tenho uma sala para ti. Vamos para lá terça-feira que eu vou lá mostrar para vocês. Daí nós fomos, viemos para cá e foi a primeira sala ali onde a pizzaria começou aqui, né? E, cara, assim, só foi, né? Foi. Quando a gente abriu aqui, isso eu acho que ninguém sabe, nós ia abrir só delivery, não ia abrir espaço físico. Aí o pessoal disse, não, cara, vocês têm que abrir, o pessoal gosta de vir comer, tem que vir e tal. A gente comprou, acho que 10 mesinhas. Não deu nem para começar, né, as 10 mesinhas. Daí a pizzaria era do lado de casa, daí eu só batia daí. na janela lá pro Christian, eu preciso de uma pizza, pronto, não dava lucro pro motoboy, agora me Tava a pé, agora deixaram, ficou mas que longe. barbaridade. Mas o importante é manter o cliente, né? Não, Porque com certeza, muito boas. E, Felipe, falando sobre todo esse processo entre abrir em Carazinho, toda essa mudança, vir para Não Me Toque, em algum momento bateu algum medo de repente não vai dar certo? O medo sempre tem, né? E principalmente de não dar certo, porque o investimento é relativamente alto, né? E insegurança a gente sempre tem, né? Só que que nem hoje tem muitas pessoas que a gente atende de espumoso, né? O pessoal vem aqui, vai em Carazinho, e eles falam, vocês têm que abrir lá. Tem um pessoal também que vai em Carazinho de Passo Fundo, então um medo a gente sempre tem, né? Mas assim, eu acho que são muitas coisas, né? Porque as pessoas às vezes perguntam, mas além de tu ter um bom produto, né? Tu tem que ter um ótimo atendimento, porque o atendimento, ele supera um produto, às vezes a gente erra, o produto não saiu de acordo com o que o cliente esperava e tal, mas acho que o atendimento, a solução de algum problema, acho que faz com que o cliente se sinta valorizado. E uma das principais coisas, assim, que é a gente gostar do que faz, né? Porque eu sempre digo que os amigos me convidam, assim, vamos comer uma pizza e tal. Eu sou um cara chato para ir em restaurante com as pessoas. Porque eu gosto muito do que eu faço, entendeu? Então, eu me cobro muito e cobro muito a equipe que trabalha com nós. Eles sabem, eles veem. Às vezes, assim, eu tô lá cortando as pizzas do rodízio e tô de olho neles montando lá, né? Montando as pizzas e tal. Diz, isso aí não tá legal, vamos melhorar. E mesmo assim, escapa, né, alguma coisa. Mas assim, a insegurança sempre tem, sabe? Principalmente nos dias atuais, né? Agora, nos dias atuais tá muito ruim, né? Tá, assim, mais insegurança ainda. Mas acho que o trabalho duro, né?
e o esforço e dedicação, acho que ajuda bastante a dar certo. Que tem a matriz que é Carazinho, tem aqui no Metoque, mas de repente você pensa na região, você pensa em ampliar a Serranos Pizzaria? Sim. Olha aí, ó. A gente, isso em primeira mão, tá? A gente já foi a Espumoso já, dar uma olhada lá. A gente já procurou algumas salas. Vem mais por aí. Vem mais por aí. É. Já tem uma data? Não. Porque hoje em dia você pensa, o teu planejamento, né, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, são uns guri novos aí, né, tia? Não, é Tem verdade. muita pizza por fazer. Muita pizza A boa gente por pensa assim em expandir, mas vamos esperar um pouquinho, porque tem que esperar passar essa época política que nós estamos aqui agora, a nível nacional, né? Porque a insegurança é bem grande, né? A gente vê, assim, as pessoas estão bem apreensivas, e não só no nosso setor, né? A gente conversa com vários empresários aí, as pessoas estão bem apreensivas, assim. Então, agora tem que dar uma esperada, mas logo nós estamos chegando em Espumoso, hein? Boas notícias para quem gosta de pizza. E falando justamente disso, Felipe, pizza é geralmente o momento de celebração, as pessoas saem para comemorar alguma coisa, para aproveitar um bom momento, seja com a família, com os amigos. Tem alguma história de cliente ao longo desses anos, de pessoas que às vezes são clientes já há mais tempo e que te marcou nessa trajetória de alguma celebração também que de repente tenha ocorrido com a Serranos? Tem. Aqui na Metoque a gente teve um pedido de casamento na pizzaria. Né? Os guri decoraram até a pizza, quer casar comigo e tal, botaram aliança, foi muito legal. E agora, recentemente, em Carazinho, nós tivemos num rodízio ali, um sábado, o salão, até dei os parabéns, que o rapaz é muito corajoso. O salão lotado, né? Aí ele chegou antes, né? Deixou um buquê de rosas lá e deixou um par de alianças e pediu a moça em namoro lá na frente de todo mundo lá, bem a caráter, assim, se ajoelhou com as alianças, entregou as rosas. Foi muito lindo, muito, muito legal. E teve também em Carazinho um pedido de casamento já também. Mas tem uma história são duas, na verdade. Tem uma cliente nossa que ela sempre diz, Felipe, eu não como pizza. Não como pizza porque me faz mal e tal. Aí um dia ela acabou indo lá comer com uns amigos, assim, e tal. Eu disse, eu vou comer um pedaço de pizza. E ela assim, foi a primeira vez que eu comia pizza e não me fez mal. Daí a gente começou a conversar e tal. Mais tarde ela descobriu que ela é celíaca, que é uma doença, intolerância ao glúten, né? Só que o processo de longa fermentação, ele acaba fazendo com que no grau que ela tem, né, ela não, como a massa é de longa fermentação, ela não se sente desconfortável, né? Porque isso é uma coisa que está crescendo muito hoje no Brasil, as pessoas que têm esse problema, né? Só que como a intolerância dela é leve, ela consegue comer. E outra, assim, ó, que é muito, é o Theo, que ele é autista, e ele vai na pizzaria, no rodízio, só para comer a massa da pizza. A gente faz, ou eles pedem em casa, a gente faz só uma massa para ele, exclusivo para ele, assim, a massinha assada, ele come inteira a massa da pizza. E são coisas, assim, que marcam, né? Porque para nós, para quem gosta, isso é uma coisa que marca muito a gente, né? Porque ele come pizza, ele não come pizza de outro lugar, é só dali. E tem o Guto também, que é autista, ele come só pizza de calabresa, mas ele come só da nossa. O pai dele vai lá buscar pizza, o pai dele é policial militar. Ele disse, cara, vocês estavam fechados, vocês estavam de férias, ele não come, ele come só a pizza de vocês, é incrível. Então a gente deixa a gente muito alegre, né? Fica muito feliz. São momentos marcantes, assim, para quem tem uma empresa, mais uma empresa de alimentação. E quando abriu a pizzaria, quem foi o primeiro que ligou, ou quando vocês abriram para as pessoas irem lá? Você se lembra, assim, porque às vezes é marcante. Você tá para abrir uma empresa, uma pizzaria, quem vai ligar? Quem vai ligar? Será que vão ligar? É o primeiro, se ninguém Ai, ligar? meu Deus, se ninguém ligar, será que quando tu abriu para servir para todo mundo, será que vão vir? Será que não vão vir? Dá uma apreensão, você fica nervoso, daí de repente abre as portas,
a casa fica cheia. Tem sim. Tanto aqui no Metoque, o Odair foi um dos primeiros, né? É verdade, tive esse prazer, viu? É verdade. É que ele morava longe da pizzaria, né? Nada mais justo, né? Nada Ser mais o justo. primeiro Olha, uma cliente, né? delícia, meu Deus O do céu. primeiro vizinho, né? Depois a Neca me roubou do Odair, agora eles vieram do lado de casa. Então, a gente tem, né? E tem, assim, Por exemplo, até essa semana aconteceu do seu Roberto, ele ia jantar quando nós começamos, ele ia jantar quando eu trabalhava de garçom, né? Ele ia jantar na pizzaria que a gente trabalhava. E aí, a semana, ele marcou lá que era uma reserva e tal, fui comer um rodízio. Daí, foi ele e a família, né? Aí ele disse, lembra de mim? Digo, ô, seu Roberto, claro que eu lembro, né? Ele disse, cara, que bom ver vocês aí bem e tal. Então, isso marca muito a gente, né? E nós temos clientes aí que tem... Eu me lembro de uma história que tem um cliente que ele ligou naquela época, ele pedia, era tudo pelo telefone, não tinha, né? Tanto é que agora, quando a gente começou, eu lembro que a minha esposa, ela tirava os pedidos, né? O telefone era aquele de arrodear ainda, né? E daí não tinha a estrutura, tinha uma estantezinha, ela tinha que tirar o pedido de pé, aqui anotadinho, né? Hoje é tudo sentadinho, cadeira estofada e tal. Aí esse cliente pediu uma pizza e a pizza foi queimada, queimou no forno. Não viu e tal. Aí eles, cara, eu vou te mandar uma fatia da pizza de volta para te ver, não quero outras, tudo bem, é o nosso conhecido. Só para te ver como foi queimada. Aí nunca me esqueço que ele mandou num potinho de margarina, uma fatia de pizza, assim, para ver que realmente foi queimado, que eu não quero nada de graça e tal, né? O Tacílio. E ficou marcado, assim, uma das coisas, né? E teve um outro cliente, que também é cliente até hoje, que foi, assim, logo que a gente abriu, ele pediu uma pizza, aí o motoboy foi levar e derrubou a pizza. Daí, vamos trocar, né? Aí foi feita outra pizza para ele, aí o pai com pressa de levar a pizza, não sei o que, disse, não, vamos lá, vamos levar. Sentou na garupa do motoboy, com a pizza assim, quando ele saiu na esquina, deu um vento, a pizza caiu de novo, tiveram que fazer outra pizza. Não era para o rapaz comer pizza. Atrasou a pizza. Mas, Felipe, eu sei que eu conheço um pouco a história de vocês, do teu pai também, do seu Itacir. Sei que foram momentos difíceis. Eu gostaria que você falasse um pouco a importância do teu pai hoje, da grandeza que está a Pizzaria Serranos. É complicado fazer eu me emocionar. Não, é que nem eu disse, tudo começou com ele, né? Não existiria hoje se não fosse ele, a pizzaria, né? A gente colocou muitas novidades, traz muitas coisas, mas quem começou, quem encarou o projeto, a parte financeira, né? Porque eu lembro assim, que quando a gente vendia um sábado 10 pizzas no começo, era motivo de festa, né? Hoje, se a gente vender 10 pizzas na noite, financeiramente a gente fica bem preocupado, né? Mas então, assim, tudo começou com ele, né? E ele fazia a massa da pizza, a masseira, né? Era uma bacia verde de plástico, que fazia tudo na mão, né? Nós pré-assava as pizzas, nós tinha 2 formas para pré-assar, né? Tinha que abrir a massa, botar na forma, pré-assar e esperar, né? Então, essa parte ele assumiu, assim, financeiramente e o trabalho braçal, né? Não existiria pizzaria sem ele, né? Se não fosse ele... e até hoje não existe, né? Porque pode ver, tanto aqui no Metoque como lá em Carazinho, muitas pessoas chegam e perguntam. O Cabeça tá aí, um monte de gente conhece ele por Cabeça, né? E o Cabeça tá onde? Né? Ou ligam e pedem para... não, eu quero pedir uma pizza, mas eu quero falar com ele, né? Então, não tem... Às vezes, só dele estar ali, né, na pizzaria ali, ele conhece um monte de gente também. As pessoas vão muito também porque conhecem ele, né? Então, realmente não existiria
Sem ele não tinha pizzaria. Eu sei que se emocionou agora o Felipe aqui, né? E uma frase de agradecimento, o que você diria para ele? É só agradecer por tudo mesmo, porque a gente sabe o quanto ele batalhou, né, para dar uma vida melhor para nós, para a família. E é só muito obrigado mesmo, por tudo mesmo. Nada como ter uma grande inspiração que vem de casa, né, Odair? A gente chega a se emocionar aqui também, né? Não tem como ser diferente, porque a gente percebe, Dai, quando é feito com amor, a paixão, a família junto, tem de dar certo tudo na vida. E a gente percebe isso, Felipe, essa paixão que vocês têm, teu pai, teus irmãos, é algo diferenciado. Muito obrigado. E assim, eu gosto muito lá na pizzaria hoje, por exemplo, no começo eu vou estar lá na cozinha, né? Mas eu gosto depois de ir nas mesas, ver como é que o pessoal está sendo, se for bem atendido, se deu tudo certo, né? Porque a gente sempre pega alguma dica ou outra, né, do pessoal, assim, sempre procura escutar, e acho que isso demonstra um pouco do tanto que a gente gosta, porque sempre busca novidades, né? Por exemplo, tem um cliente agora que tá em estudo, eu já estou fazendo os testes, né? Mas ele está me cobrando muito uma pizza de filé ao molho de nata, que ele comeu lá em Santa Catarina. Então, uma coisa diferente, né? E então eu acho que isso é importante, o gostar, porque a gente escuta muito assim dos clientes e aprende muito, né? Então é muito importante assim não é só fazer no automático, né? É tu gostar do que tu faz, né? Vou te dar um exemplo bem curto assim, ó. Nós agora no verão, porque como a gente trabalha com longa fermentação, nós dependemos muito da ação do calor, ou da temperatura, né? Tanto no inverno como no verão. Agora, nós estávamos fazendo as massas ali e tal, e eu estava vendo que a massa estava crescendo muito rápido, né? Então, a gente contornou isso, tem formas de contornar. A gente contornou isso e tal, para ajustar, para quê? Para continuar o mesmo padrão, né? Mas eu acho que detalhes assim a gente só vê quando a gente realmente gosta do que faz, entendeu? Porque pro cliente final, às vezes, ele não vai perceber que essa massa aqui ela fermentou antes, né? No paladar final, ela talvez não vá fazer diferença. Mas com a gente sabe, com o que a gente quer trabalhar, com a qualidade, com o que a gente gosta, para mim faz a diferença, né? Que nem às vezes a gente tem pessoas novas que estão montando pizza. Aí a gente mostra, ó, a calabresa você bota assim, uma do lado da outra e tal. Mas se eu fizer assim, vai queijo em cima, ninguém vai ver. Não, mas eu tô vendo, entendeu? Então, acho que a gente gostar envolve muito isso, os detalhes, sabe? Porque os detalhes são muito importantes. A qualidade dos detalhes. E esses detalhes também, para se manter sempre no mercado, mantendo a qualidade, além de ter esse olhar nos detalhes, também vem a inovação, sabores diferentes. Como é que acontece também essa criação dos novos sabores de pizza? Vem muito de cliente, de amigos, ou existe uma busca constante também por novos sabores? A gente tá sempre... Uma coisa assim, ó... eu falei que eu sou chato de ir em pizzaria, né? Mas eu gosto muito de comer pizza, tá? Então, ali em Carazinho, seguido eu pego pizza aqui e ali. A gente tem uma parceria muito boa ali com algumas pizzarias, né? E a gente aprende muito. Um curso que eu fiz, o instrutor falou assim que ninguém é tão burro que não possa ensinar nada, né? E nem tão esperto que não possa aprender nada, né? Então, assim, ó, às vezes a gente vai em algum lugar, em alguma pizzaria, tem um sabor diferente, que é legal, dá pra gente adaptar, né? Por exemplo, lá para cima, lá para São Paulo, eles comem muita pizza de carne seca, né? A gente fez, não teve muita saída, mas você consegue adaptar isso, né? Para alguns sabores. Por exemplo, aqui vende muita pizza de picanha, né? Então lá eles fazem a carne seca com cebola, né? Com cebola caramelizada.
vamos fazer uma pizza de picanha com cebola caramelizada, né? Então, tá tendo uma boa aceitação. Nós temos agora a pizza Brad Pitt, que veio lá de Erechim, né? Veio de Erechim. Foram lá pedir a fórmula para ele lá. Foram lá também? A gente aproveitou a onda ali do acontecimento, né? Aí ela vai temper cheese, rúcula e alcatra grelhada, né? É uma pizza que tem saído muito, né? Então, mas a gente busca, assim, hoje a IA ajuda muito, né? Combinações e tal, né? E aí, como eu disse, é inovar, né? Por exemplo, assim, todas as pizzarias fazem os mesmos sabores de pizza. Então, para mim, se destacar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? Aí, conversando aqui, conversando ali, outra coisa que ajuda muito, que tem os grupos no WhatsApp de pizzaiolos, né, de chefes pizzaiolos, que a gente vai formando aquele networking, né, e vai se conhecendo, e vai... Aí, a própria pizza de Jacaré, um cara lá de Alagoas, lá, disse, cara, tô fazendo pizza de Jacaré aqui. Como assim? Eu faço assim, assim, assim. Digo, tá, mas onde é que eu vou conseguir carne de jacaré aqui? Aí comecei a procurar, né? Vai daqui, vai dali. Aí um dia eu falei com o Macalé, do Bagual Barbecue lá. Aí o Macalé disse assim, Felipe, eu vou te passar o contato. Aí me passou o contato. Aí comecei a me comprar e tal. E começou a dar certo, porque é uma coisa que ninguém tem. É novidade. É saborosa, né? Então o pessoal acaba gostando e tal, né? Que nem agora a gente aí o próprio fornecedor ali já tem rã, tem avestruz, tem coelho, tem pato, tem de tudo, né? E aí a gente vai fazendo os testes, né? E muitos clientes pedem, né? Tipo, pizza de 6 queijos com geleia de morango. Eu nunca vi, né? Aí um cliente lá provou e disse, não, vamos fazer. Faz para mim. A gente fez, né? E deu certo, tá no cardápio. E como é que acontecem, Felipe, esses testes antes da pizza entrar no cardápio? Vocês fazem, existe um teste de algumas pessoas de confiança para saber se vai entrar no cardápio, de repente é algo que acaba não indo também para o cardápio? Algumas coisas são feeling, né? Que a gente vê assim, não, isso não, para nossa região não vai dar certo, né? Outras coisas a gente faz e prova internamente, né? E tem alguns sabores que a gente manda para uns clientes provar e tal, né? Os clientes mais assíduos, assim, mais... prova aí o que tu me diz, né? E o pessoal eles vão dando feedback, né? Mas a grande maioria disso, eu acredito que é o feeling que a gente já vê o que cai, assim, para nossa região ou não, né? Por exemplo, calabresa cebolada. Aqui não se usa muito, né? Mas lá para cima, São Paulo, Rio, lá, a calabresa deles é com cebola, né? É tradição do gaúcho, por exemplo, o gaúcho gosta mais de carne numa pizza. Região de São Paulo, Rio, que você está falando aí, não é tanto, é por aí, mais ou menos, Felipe? É, mais ou menos isso aí. Vai muito do paladar da região, né? Por exemplo, eu fiz um curso agora, o último curso que eu fiz em Campo Bom, aí o professor é italiano, né? Aí eu disse para ele, cara, a gente vende pizza de coração de frango, né? Só de coração de frango são 40 quilos por semana, né? Aí ele, como que come coração de frango, né? Porque o que é a Itália? É molho, tomate, mussarela, deu, né? Pizza de Doritos, né? Quando eu passo no rodízio, até brinco, às vezes aqui, para fazer os italianos se revirar no túmulo, né? Porque eles enlouquecem, né? Assim, é uma coisa que não tem cabimento para eles. E a mesma coisa, assim, na região, né? Por exemplo, pizza de picanha. Cara, pizza de picanha não tem o que chegue. É picanha alho e óleo, picanha cebolada, picanha com qualquer coisa o pessoal come, né? Agora, uma pizza só com tomate e mussarela, que é a marguerita, aqui na nossa região não tem saída, né? E nesses grandes centros, assim, São Paulo e tal, o pessoal come isso aí, né? Então, é muito do paladar da região, né? Imagina agora nós chegar aí, fazer pizza só de tomate, rúcula, é um que outro, né? Rúcula ainda tem aceitação, mas só com tomate e queijo, o pessoal aqui, para nós, não faz sentido, né? A importância de conhecer o público, né?
Hoje o cardápio, quantos tipos de pizza é feito lá na Serranos? E passa de 100 sabores. Mais de 100 sabores. Juntando doce e salgado, passa. Olha só, e tem tem umas pizzas que são meio básicas, mas o pessoal gosta de experimentar. Opa, isso aqui é um cardápio novo. E qual aquela básica que sempre o pessoal pede? Calabresa, não tem, é disparado, né? 4 queijos, 6 queijos. E as de picanha, então, picanha, costela. Basicamente, toda pizza tem 4 queijos ou 6 queijos, calabresa e um sabor de carne, né? E a gente vê, assim, pizzas que saíam muito antes, agora já não tem mais aquela saída, né? Porque o pessoal vai mudando o paladar, né? Mas é tudo assim, nessa base, assim, né? Tipo, uma vez, pizza de estrogonofe não tinha o que chegasse. Agora o pessoal mudou. Agora eles estão comendo a picanha com cebola, a picanha ao alho e tal. Mas Rio Grande do Sul é carnívoro, né? Não tem, isso aí é... Então, basicamente, assim, é calabresa, queijo e a picanha, ou uma pizza de carne, alguma coisa assim. E se percebe, no caso, né, quando se tem negócio e fala, agora estamos em uma onda tal. Nas pizzas também tem essas ondas de sabores que, digamos, estão na moda e depois acaba caindo e vem outra pizza que acaba suprindo essa demanda? Tem. Por exemplo, agora nós estamos fazendo pizza de filé de tilápia com cream cheese e molho tarê. Isso deve ser bom. Então... Olha só. Ela é uma pizza que pegou uma onda, assim, gigantesca. E o pessoal pede, porque tem muita gente que gosta de sushi. E ela lembra o sushi, só que é quente, né? E tem queijo e tal. Teve agora, vendo por nós, acalmou. Mas teve uma onda muito grande no pistache, né? Nós estávamos fazendo pizza de pistache, não tinha o que chegasse. Agora já o pessoal já não pede mais tanto, né? Talvez pelo valor do insumo ou... Mas, assim, é uma pizza que meio que está saindo de linha já, sabe? Mas o que eu digo é assim, ó, que o pessoal sempre está buscando coisas novas. Que nem aqui no Metoca está fazendo a pizza de morango, chocolate branco e o merengue, merenguinho, assim. Nossa, é uma delícia, né? E tá bem alta, né? Os guri não veem se fazer. Tá dando uma fome. Como prometido, né? Estamos ficando com fome. Felipe, se você pudesse olhar para trás, assim, porque sempre passa um filme na cabeça da gente, né? Desde o início da Serranos, Forno a Lenha, até hoje, você mudaria algo? Eu acho que assim, sempre tem alguma coisa que a gente podia ter feito diferente, né? Mas, assim, pela história, pela marca... e pelo nome que a gente construiu, acho que tudo que a gente passou até então, né, serviu de lição e serviu de lição e de aprendizado, né? Então, a gente tem pessoas muito queridas que trabalham com nós desde o começo até hoje, tem pessoas que não fazem mais parte da pizzaria em si, que foram pessoas que nos ajudaram muito, assim, né? Então, eu particularmente, assim, eu acho que eu não mudaria porque as coisas que não nos fizeram bem nos fizeram aprender, né? Nos fazem crescer. Então, acho que a gente passou por momentos ruins, teve pessoas, assim, que particularmente a gente se sentiu traído, que tomaram algumas ações que a gente se sente traído, mas acho que a gente teve que passar por isso para a gente aprender, sabe? Então... eu acho que não mudaria nesse sentido, não, porque faz a gente crescer, né? E tem algum momento que traz uma memória que é um momento mais gratificante até hoje da Serranos? Eu acho que as mudanças, isso me veio muito na mente, assim, porque quando a gente começou, né, começou o delivery e tal, na garagem de casa, a garagem não tinha forro. Só para ter uma ideia. E aí a gente, entendido de arquitetura, que barbaridade, né? Fez uma parede assim, e aí botou a pia de louça suja na entrada, assim. O pessoal chegava a buscar a pizza e dava de cara com aquela pia cheia de louça, né? Então isso... daí a gente mudou, depois a gente escondeu. Eu digo, não, agora nós vamos botar a pia mais escondida, né? E aí depois a mudança lá em Carazinho para o endereço novo, né? Quando ficou pronto aqui no Metoque, eu lembro de ter me emocionado muito, assim, porque
Assim, dá para considerar um filho teu que tá crescendo, né? Um negócio, assim, surreal, né? E teve, assim, também as primeiras vezes que a gente teve a oportunidade de viajar em famílias junto para a praia, que foi dali, né? Saiu tudo dali. E hoje as famílias, o Christian e o Samuel são casados, né? Eu sou casado. O nosso sustento sai dali, né? Então isso para nós é muito, para nós é muito gratificante, né? Algumas aquisições pessoais assim também que eram sonhos assim que vão se tornando realidade, né? E que é resultado do trabalho, né? Do trabalho duro, então isso é bem importante mesmo. Nesse contexto todo, Felipe, alguma pessoa sempre foi referência para você, algum empresário, algum pizzaiolo que deu um suporte para você e que você sonhava, opa, eu quero ser igual a essa pessoa? Eu particularmente tenho algumas referências. A primeira de todas é o meu pai, né? Eu aprendi muito com ele, né? E uma coisa assim que eu sempre aprendi com ele foi o respeito, a honestidade e a ética, né? Isso não é inegociável, né? O respeito com que ele tratava as pessoas, a honestidade dele, né? A ética em tratada, assim, isso nunca foi negociável, né? Mesmo no começo, quando era tudo mais difícil, quando às vezes tinha algum boleto vencido, alguma coisa, ou não tinha como pagar na hora, né, em dia, nunca foi deixado de honrar os compromissos, né? Então isso foi uma coisa assim que me marcou muito. E acho que eu procuro levar isso, tanto que os nossos fornecedores da pizzaria, a gente trabalha praticamente com os mesmos, né? Porque são pessoas que nos ajudaram sempre, né? Eu posso até, inclusive, assim, ó, destaco aqui, ó, o Ricardo e o Márcio, que são os proprietários da Luigi lá de Carazinho, da Luigi Pizzas, tá? Quando a gente começou, eles vendiam queijo para nós fazer as nossas entregas, nossas pizzas, né? Eles tinham a pizzaria deles e eles forneciam um requeijão, queijo, essas coisas, e assim, ao preço que eles pagavam, sabe? É uma coisa assim que, eu cansei de falar, já agradecer eles, e é uma coisa que me marca muito. Então, são pessoas assim que eu tenho como referências também, a humildade deles, essa atitude deles, né? E assim, falando em pizzaiolos, né? O chefe Marcelo Ducello e o Fabiano Olivares, que foi os primeiros assim que abriram as portas, né? Que quando eles falaram assim, fazer o curso, cara, como que eu vou ir para Campinas de avião, porque de ônibus era 2 dias, fazer um curso e como é que eu vou pagar isso aí? Aí um deles falou assim, tá, mas quanto tens? Não, eu tenho tanto. Então tu vem, tá? Traz esse valor, dá de entrada, e o restante como é que tu vai pagar? Como é que tu quer pagar? Mas chefe, né, na época não tinha Pix, não tinha nada. Eu disse, tu tem cheque? Tenho. Tá, então tu me traz 10 folhas de cheque. Tá? E aí fiz o curso com eles lá, me trataram super bem, hospedagem, tudo. Então são pessoas assim, e também que ensinaram muito a honestidade, a forma de ser honesto com o cliente. Porque assim, uma coisa que eu aprendi é que se tu tem no cardápio pizza de picanha, a tua pizza é de picanha, tá? Não é de outra carne, é picanha. Tá? A pizza de jacaré, eu podia botar frango, né? Porque muita gente não conhece. E eles iam comer e iam, tô comendo jacaré. Só que eu aprendi que a gente não faz isso, entendeu? Acho que isso... quem faz isso talvez é bem sucedido por um tempo, mas depois uma hora tem que pagar por isso, entendeu? E aí tem o Patrick Catapano, que eu mencionei antes também, que é um cara muito assim, tem a mente muito aberta, e são pessoas que como em todos os meios, tem muita gente que tem conhecimento, mas quer cobrar por tudo ou tal. E essas pessoas que eu citei são pessoas que ensinaram. Tem o Adenilson Pizzaiolo também, que quem está começando, o Adenilson Pizzaiolo tem um canal no YouTube que ensina o pessoal do zero. E ele nunca cobrou nada por isso. E são pessoas assim que mostram, só que resume tudo nisso. São pessoas que têm ética,
são honestas e têm respeito pelo que fazem, entendeu? Então, são, assim, os nomes que me vêm agora, são esses nomes que eu sigo, assim. Minha próxima pergunta aqui, eu confesso que era pedir para ti, Felipe, deixar um conselho para quem está começando a empreender ou tem vontade, mas depois dessa fala, eu acho que o conselho foi dado. Eu também me emocionei novamente, porque o Brasil precisa de pessoas assim. Um Brasil que quer dar certo daí precisa de pessoas assim, de empresas assim, e isso faz a diferença. Essa essência, Felipe, nunca pode ser perdida. Isso, a gente chega a embargar a voz, né? a ética. Percebe que é feito com amor. Aquilo que você aprende do teu pai, isso tem que dar prosseguimento para a tua família e para uma sociedade. Para você ser um país melhor, a gente precisa de pessoas assim. Eu também ia dizer, e o conselho para quem quer abrir uma empresa, Felipe? A primeira coisa é não espere trabalhar pouco, porque vai trabalhar muito, né? E assim, tem que ter um certo receio, mas tem que botar a cara, tem que estudar, né? Você tem que estudar, por exemplo, eu vou abrir uma pizzaria, então estude sobre isso, né? Mas estude sobre tudo, marketing, sobre o marketing, sobre a pizza, sobre tudo. Outra coisa, parcerias, tá? Para mim, eu vejo isso muito importante, mas a parceria da própria Rádio Ceres é muito importante, tá? Hoje porque que é Grupo Ceres. O Grupo Ceres é muito importante, o Grupo Ceres, porque ajuda na divulgação e a gente precisa divulgar, né? Então, parcerias assim, por exemplo, quando a gente fazia parceria, o pessoal está começando lá tinha um funcionário nosso, trabalhava com nós. Cara, sempre trabalhou com lavagem de carro, eu quero abrir a minha estética automotiva, minha lavagem. Cara, então vamos fazer uma parceria, o cliente que for lá essa semana, tu sorteia uma pizza e os clientes que comprar uma pizza aqui, eu sorteio uma lavagem de carro. São coisas que tu vai criando um círculo de amizades, de amizades com as pessoas e às vezes, na grande maioria das vezes, esse círculo, esses contatos que você cria é muito mais importante do que dinheiro, tá? Então, assim, para quem está começando, honestidade, tá? Trabalhar certinho, estudar, né? Mas e essa parceria com as pessoas. E só mencionar uma coisa... essa semana, segunda-feira, nós fomos dar uma viajada, né? Fui a Xanxerê levar minha avó, e aí na terça nós estava voltando, aí eu estava conversando com meu filho de 8 anos, né? Eu, minha esposa e ele. Aí eu disse assim, cara, estuda, né? Estuda para ser médico, não sei o quê. Nós tem que estudar, porque eu não quero que tu seja pizzaiolo. Aí ele disse assim, papai, mas eu quero ser igual a você. Então isso é uma coisa que me emociona muito, porque... a gente sabe que a gente está fazendo o trabalho correto, sabe? E ele vê o quanto a gente batalha e ele... Não, eu quero ser igual a você, eu quero fazer que nem você faz e tal. Aí ele já está com os planos dele lá, que ele vai assumir a pizzaria e eu não vou mais trabalhar, e a mãe dele também, e daí ele e a esposa dele vão trabalhar, não sei o quê, já está, sabe? Então isso é bem importante para a gente. O exemplo, né, Odair? Poxa, fica difícil até de encerrar um programa assim hoje ainda. Nossa, que história de vida, que momento marcante. Isso também, Felipe, parabéns a você, toda a tua família, teu pai, por essa história lindíssima. E obrigado por participar, nos contar hoje um pouquinho da Serranos Pizzaria. Que isso, privilégio de participar. Muito obrigado pelo convite, pelo tempo aí. E é só agradecer mesmo. Foi uma satisfação conhecer um pouco mais da história da Serranos, da família também. Com certeza uma inspiração para todo mundo que está nos acompanhando aqui em mais um episódio do nosso Seriescast. Antes da gente encerrar também, agradecer a Planalto Ótica e Joalheria de Carazinho, que está sempre junto com a gente aqui no Seriescast. Tem sempre promoção para você, opções para parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões e também no crediário próprio da loja, localizada no calçadão da Avenida Flores da Cunha, em Carazinho.
A Planalto Ótica e Joalheria, sempre junto conosco. E assim estamos encerrando essa 31ª edição do nosso Séries Cast de hoje. Muito obrigado pela audiência de todos, obrigado ao Felipe contando essa lindíssima trajetória da Serranos Pizzaria. Vamos dar um tchauzinho aí, até a próxima. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.